Olá, minha amiga, meu amigo, você é empresária, você é empresário de qualquer lugar do nosso país. Com certeza, neste momento em que o país se prepara para um índice de crescimento e desenvolvimento, você deve estar preocupado e preocupado com a eficiência da sua empresa, com a competitividade que ela deve estar. Para falar um pouquinho sobre essas dificuldades e tudo o que leva pela falta de informação e tomada de decisões, é que eu quero apresentar a vocês Júnior Sueiro da Aureum, essa empresa pioneira, única no Brasil e no mundo, a trazer uma tecnologia que vai tornar a sua empresa muito mais eficiente, muito mais competitiva, usando de ferramentas bem adequadas. Que prazer, Sueiro, poder levar ao nosso público um pouco de tanto conhecimento, e vou pedir a você que comece falando às amigas e os amigos empresários do nosso país sobre essas dificuldades que com certeza as empresas deles estão passando. Prazer, Orlando, falar contigo, caros telespectadores. Realmente, hoje as empresas apresentam grandes dificuldades quanto às incertezas e às imprevisibilidades do mercado. Existem pesquisas de empresas conceituadas, como a Álvares Marçal, que indica que 45% das empresas listadas na Bolsa de Valores brasileira poderão deixar de existir por não conseguirem acompanhar a dinâmica do mercado. Outra pesquisa de interesse é a realizada pela Federal Reserve e pela empresa McKinsey, que aponta mais de 500 milhões de dólares em prejuízo por conta de soluções data-driven que envolvam inteligência artificial e Big Data, por subestimarem as incertezas e as imprevisibilidades do mercado. A complexidade crescente que está no mercado exerce grande pressão nas organizações, especialmente nas dificuldades encontradas pelos departamentos de controladoria, planejamento estratégico, governança e gerenciamento de risco. E que com certeza esses departamentos se deparam com os mais diversos problemas, com falta de informações precisas e com as informações que levam a uma tomada de decisão mais proativa e, o mais importante, né, Sueiro, tomadas de decisões prévias que evitem o prejuízo, que evitem os problemas, que eu quero que você fale também quais são esses problemas. Perfeitamente. Nós temos que ter em destaque que a maior dificuldade que as empresas encontram é a tomada de decisão adequada e assertiva. Mas quais são os fatores que podem contribuir para isso e que hoje as empresas possuem dificuldade? As empresas possuem, ou melhor, têm a falta de uma visão consolidada dos seus indicadores. Esses indicadores não têm a confiabilidade necessária para serem analisados. Eles também não são apresentados em tempo hábil para que o controller, para que o gestor da empresa que vai realizar a tomada de decisão tenha um tempo hábil de reação, ou seja, existe um gap de intervalo espaço-tempo do momento que é gerado esses indicadores, realizado o levantamento desses indicadores, até o momento de sua análise e reação ou resposta a um problema enfrentado, por conta que esses indicadores se modificam dentro do espaço-tempo até o momento de sua análise e tomada de decisão. Também existe uma responsabilidade muito grande relacionada a um time de cientistas de dados, de especialistas, de analistas, que tem por obrigação fazer a decodificação e interpretação desses indicadores de forma confiável para que o tomador de decisão consiga realmente chegar a uma decisão adequada e assertiva. De outro modo, Orlando, telespectadores, a tomada de decisão adequada e assertiva, ela depende de indicadores confiáveis, em tempo hábil, numa visão consolidada, para que consiga se observar exatamente qual o problema a ser enfrentado e a tomada de decisão mais adequada. Mas, adicionado a isso, nós temos que entender que existem consequências dessa tomada de decisão. Relacionada à tomada de decisão inadequada, nós vamos ter consequências como perda de trabalhos, perda de esforços, perda do rendimento e, especificamente, envolvendo toda essa área, perda dos investimentos que foram realizados para fazer todo este processo. E Sueiro, fale também para as amigas e os amigos o que mais podem colaborar
dentro de todo esse complexo processo? Muito bem. Nós falamos que a tomada de decisão adequada e assertiva depende de um time especializado, capaz, que consiga decodificar e interpretar dados em tempo hábil, uma visão consolidada, até que o controller consiga ter essas informações para fazer a sua tomada de decisão. Só que exatamente as empresas que fazem esse tipo de prestação de serviço, elas devem ser sedimentadas por um forte sistema de compliance, de conformidade. Não só o compliance jurídico, no qual está relacionado às leis, normas, nas quais a empresa é regida dentro do seu negócio. Até porque seguir normas e leis é a alma do negócio, da sobrevivência saudável de uma empresa. Assim como hoje nós temos que nos preocupar intensivamente com a LGPD, que este ano de 2020 ela será alvo de intensiva fiscalização por parte do governo, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. A empresa também tem que se preocupar com políticas que agreguem o programa de integridade da empresa, ou seja, adotar políticas anticorrupção, preocupar-se em ter ou estruturar um código de ética, de conduta, de conformidade, ter também um sistema de gestão de segurança de informações, proteção de dados. Fora isso tudo, que está ligado mais à área jurídica, normas e leis, a empresa deve deter um sistema de conformidade ligado à área organizacional e operacional. Quais sejam? Uma empresa que tem o seu time de especialistas capazes deve deter procedimentos sedimentados, execuíveis, que possam ser aplicados em todo o desenvolvimento de um processo, de um projeto, que esteja possível ser avaliado dentro de um processo de supervisão, para que ele possa também ser revisado anualmente, se possível, no desenvolvimento de serviço da empresa que executa essa consultoria para levar informações confiáveis ou levantamento de informações confiáveis. Nós da Aureum, além de termos esses profissionais capazes, possuímos uma inteligência artificial capaz que é o suporte para o time de especialistas e cientistas de dados. Dentro deste processo, nós não podemos deixar de nos excluir nessa dinâmica de evolução do mercado para que nós possamos prestar o melhor serviço que atenda à eficácia desejada pela empresa. E essa perda de eficiência, de qualidade, acima de tudo de competitividade, é que também pode levar a sua empresa a fazer parte dessas estatísticas de 45% das que vão sumir do mercado. Então, antecipe-se, vá além do tempo, a Aureum traz tudo o que você precisa para estar à frente do seu tempo, tomar decisões precisas e importantes para a alta competitividade, para que a sua empresa seja cada vez mais eficiente. Aureum, trazendo o que existe de mais moderno e avançado no mundo, especialmente para você. E agora, amiga, agora amigo, que você já tem uma consciência dos grandes problemas que afligem a sua empresa, de todos os problemas que tiram o seu sono, a competitividade e a eficiência da empresa, principalmente na área de controladoria e gestão estratégica, temos aqui uma área expert que vai falar a você, amiga, a você, amigo, como tornar a sua empresa mais eficiente, muito mais competitiva e solucionar todos esses problemas do dia a dia. Marcos Equim, também um dos diretores da Aureum, especialista na área, que vai falar para a gente como levar informação precisa, informação de qualidade para tomada de decisões na hora e na proporção certa, né, Marcos? Perfeito, Orlando. Vou apresentar a Aureum. A Aureum é uma empresa de tecnologia, ela está relacionada à ciência de dados,
É uma empresa que trabalha com inteligência artificial e é a única do planeta, Orlando, que trabalha com a teoria do caos, com algoritmos caóticos, que está baseado na teoria do caos. É a primeira e única, segundo nossa pesquisa que fizemos, somos a única empresa nesse segmento até hoje. O Shiva, a nossa inteligência artificial, ela traz uma visão consolidada de todos os indicadores e uma avaliação preditiva do desempenho das empresas. Quero pedir para você, Marcos, que fale ao nosso público e cite algum exemplo disso. Perfeito. Hoje, as empresas de todo o planeta, segundo estudos realizados, elas farão um investimento de 1 a 5 trilhões de dólares em investimentos de gestão, controladoria e gerenciamento de risco. Então, as empresas que não investirem vão ficar para trás. É uma coisa óbvia, né? As consultorias hoje, o que é utilizado de ferramenta hoje no mercado para uma tomada de decisão, está relacionado, por exemplo, a técnicas utilizadas no século XX, já estão nitidamente ultrapassadas, que são as grandes consultorias que fazem trabalho de pesquisas junto às grandes empresas, né? Cobram um valor bem elevado, e depois chegam com um relatório de PowerPoint, depois de um tempo, demonstra o final do relatório, onde se apresenta um discurso muito parecido em todos esses finais de relatório, que utilizando os dados internos, relacionados aos fatores macroeconômicos, temos as seguintes, entre aspas, sugestões para a tomada de decisões, né? Então, isso aí é uma técnica usada no século XX para cá. Hoje em dia, Orlando, houve um avanço, né? Então, como está funcionando hoje em dia esse planejamento estratégico? Vamos dar um exemplo aqui. Uma empresa ela quer crescer 10% no mercado. Então, toda a controladoria, junto com a gestão, traça uma estratégia onde coloca-se metas em todos os setores, em todos os departamentos da empresa, que são medidos por KPIs, que são os medidores chaves de performance. Isso é medido em tempo real. Então, vou dar um exemplo do que pode ocorrer numa situação dentro desse planejamento estratégico. Caiu a venda da empresa. Então, caiu a venda quando caiu? Caiu neste momento, caiu a venda da empresa, correto? Isso vai ser sinalizado pelo KPI, que é esse indicador, certo? O nosso diferencial, a nossa tecnologia, a nossa inteligência artificial, ela faz uma previsão futura. Então, ela é preditiva. Antes de ocorrer, o gestor, a controladoria vai ficar sabendo da tendência que vai cair essa venda. No exemplo que eu dei, 1 mês, 2 meses antes, vai ser sinalizado que a venda vai cair. Então existe um tempo de tomada de decisão muito maior. Então a eficiência da empresa para conseguir atingir as metas desse crescimento fica muito mais objetiva e muito mais eficiente. E daí a importância de você ter sempre essa informação altamente confiável, muito prévia, para que você tenha a tomada de decisão mais adequada para a eficiência cada vez maior da empresa, né, Marcos? Sem dúvida, Orlando. A Aulium não vende sonhos, vende realidade. Então, sempre que somos contratados por novos clientes, fazemos questão de fazer testes de comprovação da eficácia de nossa tecnologia junto a eles. E através de informações precisas é que você vai ter cada vez mais competitividade, cada vez mais eficiência, sem sugestões, mas com total garantia do sucesso da sua empresa. E agora que você sabe os problemas principais que afligem a sua empresa, já tem uma noção
exata das soluções para que ela seja cada vez mais competitiva, quero apresentar a vocês o Fernando, fundador da Aurion, responsável por todo esse diferencial. Claro que vem um processo de maturação, um processo de consolidação. Fala um pouco para o nosso público, Fernando, sobre como foi a Aurion chegar ao mercado e trazer tanta solução para todos os problemas. Olá, Orlando, obrigado a todos os telespectadores. Bom, para chegar nesse ponto de consolidação da tecnologia, houve 6 anos de estudo por parte integral, 6 anos totalmente dedicado, né, e a grande motivação, né, para nós chegarmos e entendermos, né, como que a gente consegue superar os desafios enfrentados pelas controladorias, que é uma falta de visão consolidada da empresa, principalmente uma falta de informação confiável, né, e em tempo hábil, foi quando nós começamos a perceber, você percebeu lá em 2012 para 2013, como que as empresas encaram riscos, encaram confiança. Então vou dar um exemplo, né, para a gente entender bem o que se passa hoje, né? Então, o que é uma decisão de risco? Uma decisão de risco, te dar um exemplo, tem uma urna, né? E falou assim, olha, qual que é a chance de você tirar a bola número 1 se a urna tiver 2 bolas? Sabe que é uma chance de meio a meio. Isso é risco porque você conhece todas as variáveis, sabe que ele tem 2 bolas. Agora, se eu perguntar assim, qual que é a chance de tirar a bola número 1 de uma urna, você não sabe quantas bolas tem. Isso são incertezas. Então, em 2013, nós vimos que a forma com que as empresas entendem, né, o seu panorama para tomar decisões, falta muitas informações, porque o mundo é muito complexo, o mundo é muito, né, abrangente. Por mais que eu tenha 1 milhão de dados, sempre vai faltar um dado crucial. Então, como que eu consigo ter confiança se eu não posso computar todas as informações? E a minha formação veio uma formação na área de matemática pura, apesar de eu ter participado em projetos voltados em engenharias, né, em grandes bancos, em instituições logísticas. E aí foi interessante, onde na minha área de estudo, né, eu estudo a ideia de sistemas dinâmicos, que são conhecidos de uma forma um pouco vulgar como teoria do caos, onde precisamente a gente entende como certos comportamentos de certas variáveis vão evoluir ao redor do tempo. E essa evolução tende a ser aparentemente aleatória. E o que é interessante, eu não preciso de muitos dados externos, não preciso ficar fazendo correlação de variáveis. Eu consigo ali, através de certas equações, mapear certo tipo de comportamentos futuros. Então hoje, nós somos a primeira empresa, né, hoje do mundo que utiliza a teoria do caos aplicado, né, a essa parte de controladoria. Bom, qual que é a grande vantagem, qual que é o grande benefício que o cliente tem, diferente com o Shiva, né, diferente das outras inteligências? Em primeiro lugar, né, o Shiva ele mostra relatórios totalmente automatizados do desempenho organizacional. Ou seja, ali o controller, a parte de gestão estratégica, tem uma visão 360 da sua organização. Esse é o primeiro ponto. O que é mais interessante ainda, né, que o Shiva ele funciona de uma forma onde ele consegue mapear todos os indicadores da empresa e entender o desempenho da organização, sem precisar de grande volume de dados. Ou seja, hoje as inteligências artificiais disponíveis no mercado precisam de grandes informações interna e externa. O Shiva não. Ele precisa dos principais indicadores da organização, ele começa a entender como que a organização funciona. Então ele começa a fazer uma avaliação do desempenho organizacional. Se está em boa performance, se está em risco, né, ou se está indo para um caminho de uma ameaça financeira, por exemplo. E o grande diferencial para o Shiva fazer isso tudo, que foi esse processo aí de 6 anos, um integral de pesquisa, foi o processo de autoaprendizagem do Shiva, que só foi possível por meio das equações caóticas. Como que é esse processo de autoaprendizagem do Shiva? Em primeiro lugar, quando a gente conecta os principais indicadores dentro do Shiva, nós conectamos direto nos RPs, nos sistemas, nos bancos de dados, nas planilhas. Tá? Ali o tomador de decisão, o controller, vai ter uma visão 360 da empresa. Feito isso, o Shiva vai entender a dinâmica da organização, ou seja, ele vai ver como todos os setores se comportam e estão interligados. Neste momento, o Shiva ele começa a fazer um teste, que é o processo de auto-aprendizagem dele, onde ele começa a estressar dezenas de milhões de futuros possíveis. Ou seja, a empresa está aqui agora.
Então o Shiva, no processo de aprendizagem dele, ele começa a estressar dezenas de milhões de cenários. Literalmente, para a gente ter uma ideia, geralmente a gente recebe uma base, tá ali com algumas 300, 400 linhas, 400 eventos passados. Tá? No primeiro processo de treino, essa base já expande para em torno de 20 milhões de linhas. É algo incrível. Aí, o que o Shiva faz? No momento, tá, que ele mapeia todos esses futuros estressantes, né? Ou seja, ele fez estresse de dezenas de milhões de futuros possíveis, né? Ele volta para o ponto presente, né? E começa a entender se a dinâmica organizacional vai entrar em um desses futuros que ele já mapeou. É importante frisar o seguinte: isso aqui não é futurologia, né? Não é algo... Por isso que a gente frisa muito bem nosso modelo de negócio, que o nosso cartão de visita é um teste imparcial. A gente roda, faz o teste, né? E ali onde o cliente coloca um critério de sucesso. Isso é possível hoje graças a uma nova técnica de aprendizagem de máquina, chama computação por reservatório. Então hoje muito se fala em Deep Learning. Só que a questão de Deep Learning, de aprendizagem profunda, que se fala hoje, você requer muitos dados e a inteligência ela fica presa aos eventos históricos. Então esse processo de aprendizagem só é possível por causa de uma técnica chamada computação por reservatório. Nós também estamos sendo pioneiros em trazer aqui. E a gente sempre frisa, nós não estamos competindo contra o destino, a gente está competindo contra as demais tecnologias. Então se eventualmente o Shiva deixar alguma coisa, eventualmente descuidar, passar, a gente garante que ninguém também mais pegou. Em questão de case, de resultados, hoje a gente tem um trabalho, né, com o mercado financeiro, justamente a alocação de ativos de riscos, onde, através dessa recomendação, tá, nós temos acumulado em desempenho em 3 meses cerca de 40% de resultado, né, dos motivos de alocação. Então é só um pouco do exemplo, né? O que o controller, o que o departamento de gestão estratégica pode esperar com o Shiva? Ele vai ter ali um consultor onipresente, onde qualquer evento crítico, esse controller, esse profissional de gestão estratégica vai receber alertas por e-mail, vai receber alertas por SMS, ele vai ter uma visão 360 da organização. O departamento de controladoria, o departamento de gestão estratégica e riscos, eles vão ter ali informações em tempo hábil, informações fidedignas, vão ter a visão 360 da organização e vão ter um time de cientistas de dados especializados para dar todo o suporte para eles. Teoria do caos é uma coisa que está muito atual, né? Dentro das universidades, dentro de todos os cenários, é uma coisa atual. E eu quero que você fale ao nosso público também, e mais uma vez, sobre essa ferramenta tão importante que a Aulion traz para todos e como é, na prática, a teoria do caos. Perfeito. Então, para reforçar, né, como você comentou, hoje é teoria do caos, a gente estuda no meio acadêmico como os sistemas dinâmicos, né, não lineares. E hoje a gente está muito na área abstrata. Então, hoje somos os primeiros a combinar a teoria do caos com inteligência artificial. Hoje, mais de 10 mil estudos, como em sites como ResearchGate ou fontes Google acadêmicos, existe mais de 10 mil estudos científicos afirmando a ineficiência de utilizar dados históricos para fazer projeções, né, e tomar de decisões baseado em correlação de variáveis e causa e efeito. Então, a ideia da teoria do caos e sistemas dinâmicos é entender certos comportamentos que vão evoluir ao redor do tempo, onde pequenas mudanças nesses comportamentos podem evoluir para eventos exponenciais, aparentemente imprevisível, onde há certos tipos de comportamentos em variáveis, qualquer coisinha que mudar, né, o resultado vai ser desproporcional. E aí onde entra a teoria do caos para estudar esse tipo de comportamentos, que é muito utilizado na área da biologia, né, em áreas da física. Bom, a grande ideia da teoria do caos com a inteligência artificial foi o processo de aprendizagem do Shiva. Então, onde as inteligências artificiais hoje, para fazer análises preditivas, elas interpretam como pequenas mudanças nas variáveis, e essas pequenas mudanças não vão impactar em nada, o Shiva não, ele entende quando essas pequenas mudanças são indícios de algum evento muito grave. E hoje, né, criamos toda essa inteligência artificial, né, somos a primeira do mundo, somos a primeira empresa do mundo a aplicar teoria do caos
com inteligência artificial focados e especializados na área de controladoria e gestão estratégica. Então, né, o controller, hoje ele vai ter toda a visão da organização 360, ele vai ter toda a avaliação da empresa, né, e ele vai entender quais são os indicadores mais importantes que vão impactar os resultados e as metas esperadas. Fantástico, né? Você também deve estar achando isso. Agora eu quero perguntar a você, Fernando, e pedir para que você fale às amigas e os amigos, com certeza ali já assim, extasiados com tantas soluções possíveis que a Aureum traz para todos, né? O que hoje as empresas de consultoria apresentam relatórios com alguns possíveis diagnósticos. Qual o grande diferencial que a Aureum traz, o que é que garante a eficiência do sistema? Perfeito. Bom, a gente traz a informação em tempo hábil e uma avaliação automatizada por uma inteligência artificial. Então a gente traz a confiança da informação e no tempo certo. Quando essas grandes consultorias elas entregam um relatório, qual que é a dificuldade do gestor? No momento que aquele relatório ficou pronto, todo o ambiente interno já se reconfigurou. Então aquele relatório que custou milhões, no momento que você vai aplicar já está tudo diferente, né? Hoje, também, diferentes outras soluções preditivas, que elas fazem predições, estão abundantes no mercado, e está tendo agora, né, uma avalanche de falsos positivos, ou seja, não entrega confiança. O Shiva entrega uma confiança, uma avaliação automatizada. Então o Shiva lá tem vários painéis de relatórios, o controle ele tem uma avaliação automatizada da situação da empresa naquele momento, naquele tempo. E mais que uma avaliação automatizada em tempo real, ele tem alertas de ameaças e oportunidades financeiras. Ou seja, eu dou o tempo de reação para o meu cliente, falo como está o desempenho organizacional agora e falo como vai estar amanhã. Isso, a informação antecipada, porque o mundo muda por minuto, você com certeza tem que mudar por segundo. Pode chamar os maiores especialistas em solução de todos os problemas que tira a eficiência e a confiabilidade, além de tudo, a competitividade da sua empresa. Aureum, a primeira do mundo, trazendo o que existe de mais avançado em tecnologia para você.